Colocar 100 revendedoras por mês na sua marca de semijoia, hoje, para você, faria diferença no teu faturamento? Se sim, então presta atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar exatamente a metodologia que nós utilizamos aqui na Income Digital para conseguir resultados como esse e até resultados maiores. Eu estou colocando esse para se tornar uma coisa um pouco mais realista, um pouco mais palpável, mas tem clientes hoje que a gente coloca muito mais revendedoras por mês do que apenas 100 revendedoras. E eu vou te mostrar todo o detalhamento de tudo que você precisa saber e aplicar na sua marca, toda a estrutura que você precisa ter para conseguir ter um resultado como esse, beleza? Então acompanhe o vídeo até o final, faça suas anotações, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só comentar aqui embaixo, tá? Mas antes de fato a gente entrar no conteúdo, eu quero te pedir um favor. É uma coisa simples, você não vai levar 2 segundos para fazer e não vai te custar nada. É só você clicar aqui embaixo em curtir e se inscrever no canal. Isso para mim vai trazer uma diferença enorme e esse conteúdo ele vai chegar para mais pessoas e vai impactar mais vidas, vai trazer mais resultado para outras donas de marcas e semijoias, tá? Então vou esperar aqui exatamente 5 segundos, na verdade, para você fazer, beleza? Olha lá, 5, 4, 3, 2, 1. Fez aí? Então, bora lá pro conteúdo. Bom, inicialmente eu vou compartilhar minha tela aqui com você, vou mostrar algum dos cases que a gente já conseguiu colocar esse volume de revendedoras e você vai entender que realmente faz muito sentido. Um deles está colocando 100 revendedoras por mês, os outros já passaram do volume de 100 revendedoras na equipe no geral. Bom, primeiro aqui é a Becker Joias, a gente trabalha lá com o Gustavo Becker da Becker Joias. Essa daqui é a Becker Limeira, teve, se eu não me engano, foi no mês de março, mais ou menos, que a gente conseguiu colocar 100 revendedoras em um único mês dentro da empresa. Então isso aqui já é um processo que está se repetindo bastante. Foi um dos primeiros clientes que a gente conseguiu colocar um volume como esse. E é um cliente que tem muito resultado aí, que está bem satisfeito e a gente está escalando bastante com ele ali. Tem aqui também a Cordeluz, o Tiagão aí, um brother nosso agora. Esse depoimento aqui ele está até um pouco desatualizado, tá? De 80 para 220 revendedoras. Nós pegamos esse depoimento, se eu não me engano, em janeiro. Então, a gente já escalou bastante. Hoje deve estar com bem mais revendedoras do que esse volume aqui, tá? E o Marcel, que dá coisa linda semijoias, que na época que ele entrou, no período que ele queria ali trabalhar com a gente, ele tinha a meta de sair de 30 revendedoras, se eu não me engano, para 100 consultoras. E no mesmo período que ele queria bater essas 100, a gente conseguiu atingir as 140 revendedoras ativas. Então, sim, é possível ter esse resultado, beleza? Primeiro ponto que você precisa se atentar para ter um resultado como esse, colocar um volume como esse. Não é toda empresa de semijoias que vai chegar nesse volume. Por quê? Porque você primeiro precisa definir qual modelo de negócios você quer trabalhar, ok? Qual a forma de escala que você quer investir. Hoje, no mercado de semijoias com consignado, você tem duas formas de trabalhar. A forma vertical e a forma horizontal. O que é a forma vertical? A forma vertical é você ter um volume menor de revendedoras, ou seja, colocar poucas revendedoras, só que você ter revendedoras que vendem muito mais. Revendedoras que vendem 2 mil, 3 mil reais por mês, que ficam por mais tempo na equipe também, que geram mais conexão com você. Qual que é o diferencial, a vantagem dessa vertical, né? A vantagem é que você tem menos revendedoras para você dar atenção, para você se dedicar, para você perguntar como é que tá, para você acompanhar. Então você tem um pouco menos de trabalho, entre aspas, nesse sentido do acompanhamento, porque são menos pessoas, você vai conhecer elas intimamente. Só que para você conseguir essas revendedoras, o teu processo seletivo delas, ele é muito mais complexo. Então, talvez você vai ter que fazer o preenchimento do formulário, aí você vai reprovar por vários motivos, que normalmente uma escala horizontal não reprovaria. Você vai fazer entrevista, você vai fazer treinamento de vendas, você faz um baita processo complexo, com várias etapas, onde em todo esse processo você descarta muita gente que chegou no WhatsApp para você. Então, automaticamente você vai aprovar menos revendedoras mesmo. Quando você é muito criterioso e você tem muitos processos, muitos passos para essa revendedora entrar, automaticamente você aprova menos. Então, se eu coloco uma marca, por exemplo, que faz entrevista ao lado de uma marca que não faz entrevista, a que não faz vai colocar mais revendedoras. Porque você vai perder uma parte dessa galera que não vai participar da entrevista. É normal. Agora também, se eu pego uma pessoa que faz entrevista e além da entrevista tem que passar por um treinamento para se tornar revendedora, ela vai colocar menos revendedoras do que a pessoa que só faz entrevista.
Por quê? Porque vai ter pessoas que não vão passar pelo processo de treinamento. É normal. Vai ter pessoas que você vai perder nesse meio de caminho. Então, cada etapa que você põe no seu processo seletivo e processo de entrada dessa revendedora, como obrigatoriedade para ela entrar, menos revendedora você vai colocar. É normal. Só que se você trabalha num formato onde você dedica mais tempo para a revendedora, onde você dedica mais tempo para tirar as dúvidas, onde você dedica mais tempo para treinar elas, dar treinamentos, cursos, mentorias, acompanhamentos, onde você dá mais tempo para ela, para conversar, para bater papo, para se conectar com ela, não tem problema, você vai conseguir de fato, mesmo com menos revendedoras entrando na equipe, ter um resultado maior. Agora, se você é o tipo de pessoa que, por exemplo, não consegue ter tempo para dedicar a treinamentos de vendas, acompanhamento dessas revendedoras, a de fato dar mais proximidade com ela, talvez colocar um volume menor de revendedora não vai fazer sentido. Por quê? Porque se você não dá todo esse acompanhamento, essa revendedora não vai aumentar o número de vendas automaticamente. Não é simplesmente colocar a maleta na mão dela e esperar que ela vá vender bem. Não é assim que funciona. Então você precisa ter esse processo todo interno para que de fato o vertical funcione. Então eu já vi várias marcas chegarem aos 100 mil, 150, 200 mil reais de faturamento só com as verticais, com poucas revendedoras. Com 40 revendedoras, às vezes 30 revendedoras. Porém, são pessoas que se dedicam muito, dão muita energia, muito gás ali, se dedicam muito tempo para a parte de treinamento, acompanhamento, direcionamento e entre outras coisas. Criação de campanhas, enfim. Então, se você não consegue fazer isso, talvez o vertical não vai ser o melhor caminho, tá? O horizontal, ele já é um modelo um pouco diferente. Você aprova um volume maior de revendedoras. E você não se importa se de fato elas vão vender muito, porque isso não faz muito sentido para você. Talvez você vai colocar um valor mínimo, de 600, 800 reais, é o mínimo que ela precisa vender para poder dar um lucro ok para você. Esse valor de 600, 800 reais é um valor que às vezes ela não precisa de muito esforço, não precisa dar um baita treinamento de venda, não precisa fazer muita coisa para que ela venda. Normalmente ela já vende sozinha mesmo. Só que aí você não dá tanto acompanhamento, até porque você vai estar colocando um volume muito grande de revendedor e não vai ter braço para isso humanamente, impossível fazer isso. E aí você coloca um volume maior. E aí esse volume maior, né, acaba gerando um retorno também grande, igual, por exemplo, no vertical. Só que às vezes com uma vertical que você vai estar faturando 100 mil com 30 revendedoras, para você faturar 100 mil com o horizontal, você vai ter que ter 120 revendedoras, por exemplo. Óbvio, né? O trabalho que você vai ter maior é o processo de aprovação, você vai ter que investir mais em mídia, em marketing para colocar um volume maior, é natural isso, e você vai ter muito mais montagem de maletas, troca de maletas, acertos, enfim, esse processo mais administrativo ali, acerto de finanças, enfim, do que de fato um acompanhamento com ela individual, um acompanhamento de tornar ela uma vendedora melhor. Óbvio, você consegue fazer isso ainda assim no horizontal? Consegue, só que você vai fazer em grupo. Então, por exemplo, ao invés de você fazer um treinamento individual com a revendedora para que ela venda mais, não, você pode criar um grupo no WhatsApp, fazer uma comunidade dentro desse WhatsApp com elas, e aí você faz treinamentos online em grupo, onde você dá um treinamento de vendas e tira todas as dúvidas numa aula, no Meeting ou no Zoom, onde você trabalha com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, esse é um outro formato, tá? Essas marcas que chegam a volumes como esse em pouco tempo, elas optaram por trabalhar num formato um pouco mais horizontal, beleza? Então, esse é o primeiro passo que você precisa ter em mente antes de querer começar a colocar esse volume. Por que eu expliquei isso? Porque às vezes chegam clientes para nós aqui na agência, inclusive se você quiser saber um pouco do nosso serviço, o formulário de preenchimento vai estar aqui embaixo, se você preencher, nossa equipe vai entrar em contato. Algumas clientes entram em contato com a gente e aí elas querem um volume muito grande de revendedora, mas revendedoras que só vendam 2, 3 mil por mês. E é um pouco difícil. Por quê? Porque o tráfego ele não é a ferramenta que vai fazer com que você consiga filtrar isso. Quem vai filtrar é o processo comercial, é o processo interno no WhatsApp. Então, quanto mais filtro você coloca no WhatsApp, menos a vendedora vai ser aprovada. É natural. Então, não tem como você querer colocar um volume muito grande de revendedoras e revendedoras que só vendem acima de 2 mil, 3 mil. É muito mais complexo. Existem outros processos internos que impactam nisso, diretamente nisso, né? Então, é por isso que eu trouxe esse elemento para você, ok? Bom, para que você consiga, de fato, colocar um volume como esse, sabendo que agora você precisa estar no modelo horizontal e que você vai ter esse risco ali de colocar mais revendedoras
que vendem menos, não é risco, né? Mas é o modelo de negócio mais voltado para isso, você precisa entender que são basicamente 3 pilares que você precisa ter bem ajustado para você conseguir colocar um volume como esse de revendedoras, ok? A primeira coisa é uma fonte de aquisição de novas revendedoras que realmente funcione. Hoje existem várias fontes, né? Se você for ver na internet aí, as pessoas que falam sobre captação de revendedora, eles vão trazer para você o método de indicação, o método do boca a boca, né, no caso, a questão do porta a porta, bater de porta em porta pegando revendedora, vai ter a produção de conteúdo no Instagram, produção de conteúdo no TikTok, enfim. Só que todas essas estratégias, quando a gente olha para elas, a gente não consegue ter escala na horizontal. Por quê? Porque elas são estratégias que não dependem 100% de você. Por exemplo, se no mês que vem você quiser colocar 100 revendedoras por indicação, você consegue ter certeza que você vai receber 100 pessoas de indicação? Não tem como saber. Por quê? Porque depende de um terceiro, depende de uma outra pessoa te indicando. E por mais que você faça um esforço absurdo, ninguém garante que você vai receber essas indicações. A mesma coisa no Instagram. Imagina que no mês que vem você quer colocar 100 revendedoras e você começa a produzir conteúdo em massa. Quem garante, quem te dá a previsibilidade de que realmente o Instagram vai entregar o teu conteúdo para as pessoas certas e vai de fato atrair revendedoras para você? Ninguém te garante. É só teste. Pode ser que aconteça no próximo mês, pode ser que aconteça daqui 3, 4, 5 meses. Entendeu? O tráfego é a única fonte mais segura que você consegue ter previsibilidade e você consegue ter um pouco mais de assertividade. Se você investir em tráfego, a sua mensagem vai sim chegar para as pessoas. Você precisa fazer com um profissional que entenda o processo, para que ele faça de forma assertiva. Esse é um grande diferencial aqui da Incom. A gente já traz os pontos principais que estão funcionando com as outras marcas para que você não perca tempo e dinheiro investindo em estratégias que talvez não vão funcionar. Nosso objetivo é de fato ser o mais assertivo possível, por mais rápido possível você conseguir ter resultado. Então, através do investimento em tráfego pago, que é o anúncio no Instagram, no Facebook, no Google, você consegue forçar essas plataformas a mostrar a tua mensagem para as pessoas. E automaticamente você vai receber contatos de pessoas interessadas. E se você quiser aumentar o número de revendedoras que está entrando, você está colocando X e está botando Y, e você quer colocar 2Y, é só você colocar 2X em tráfego, vai chegar 2Y de revendedora. É uma matemática básica. Te dá previsibilidade, é só você fazer cálculo, tá? Então, o tráfego pago é a principal fonte. E o primeiro pilar é, de fato, ter uma fonte muito bem ajustada de captação de revendedoras que te traz essa margem, ok? O segundo pilar é o processo comercial, o processo interno da empresa, ok? Processo interno da empresa. Por quê? Porque sem um processo interno, o que vai acontecer? O tráfego vai trazer pessoas para dentro do teu WhatsApp e essas pessoas não vão entrar para a tua equipe e você não vai saber o porquê. E aí você vai colocar a culpa sempre no tráfego, mas o tráfego nem sempre é o culpado. Quando eu falo processo comercial, é o seu atendimento no WhatsApp, os follow-ups que você faz, o processo seletivo que você usa para poder aprovar ou reprovar essas revendedoras. Então, tudo isso impacta diretamente no resultado do tráfego pago. Não adianta, por exemplo, eu levar um lead para você de tráfego pago e você levar 2, 3 horas para poder responder o lead que chega no WhatsApp. Por quê? Passou 2, 3 horas, cara, você já perdeu aquela pessoa. Existem pesquisas que mostram que quando você aborda o lead no primeiro ou os primeiros 5 minutos após o contato dele, a sua taxa de conversão aumenta em até 400%. Então você precisa ter um processo comercial bem ajustado. Da mesma forma, normalmente as revendedoras que mais vendem, veja se faz sentido isso aí, é uma dica aí para você. As revendedoras que mais vendem dentro da equipe é a mulher de 25 a 55 anos, que trabalha CLT, que é casada, que tem filho e que trabalha na área da saúde, educação ou beleza. Tendo em vista isso, a gente já parte do pressuposto que ela é mãe, casada e que trabalha CLT. Então ela tem que cuidar do filho, do trabalho, de casa, cuidar dela. Imagina a vida dela, a correria que é a vida dessa mulher. E aí ela manda uma mensagem para você, você responde ela para de te responder, e aí você fala, se ela não me responder é porque ela não tem interesse. Se ela tivesse interesse, ela ia até o final. Será que ela não tem interesse ou será que ela foi interrompida por alguém? Tá entendendo? E aí você não faz follow-up. Se você não faz o follow-up e não faz as recuperações, mais de uma vez, automaticamente você vai ter uma taxa menor de entrada de revendedora. Entendeu? Então, você precisa estar com esse processo comercial bem ajustado. Além do processo seletivo também, para aprovar as revendedoras da forma correta, mas num volume um pouco maior. Você precisa estar bem ajustado. Esse processo seletivo tem que estar alinhado com a tua estratégia, se é uma horizontal
uma vertical. Beleza? Na nossa agência hoje, nós entregamos todo esse processo comercial também. Então, nós te orientamos sobre todo o processo, enviamos scripts, enviamos formulário, damos assessoria se for necessário para te direcionar sobre qual revendedor aprovar, qual reprovar, enfim. Então, todo esse processo a gente passa para você também, tá? E o terceiro e último pilar é ter uma metodologia já validada, aplicada na tua empresa. O que acontece? A grande maioria das pessoas, elas preferem acreditar no próprio entendimento, no próprio ego, no próprio entendimento, naquilo que acredita sobre ela e sobre o mundo. E aí, elas esquecem que às vezes tem pessoas que estão num resultado um pouco maior do que elas e que passaram pelo que ela já passou. Então, o que você precisa colocar na tua cabeça? Você tem dois caminhos. Ou você pode ir sozinha e tentar, ok? Fazer o seu método, a sua forma, do teu jeito. E aí você pode ter resultado, ok? Ou você pode errar mais, gastar mais dinheiro até você aprender o caminho certo. Tá? Esse é o primeiro caminho que você pode seguir. Tentar fazer sozinho e você tem esses dois resultados. Na grande maioria das vezes, você vai errar mais do que acertar. É normal, todo empresário passa por esse processo. Tá? Você vai errar mais do que o normal. É simples. E aí você vai levar mais tempo para chegar onde você quer e você vai investir mais dinheiro do que deveria. O segundo caminho é você procurar treinamentos, mentorias e networking com outros empresários que já chegaram onde você quer chegar. Porque esses caras, eles vão olhar para você e vão falar assim, vai por esse caminho porque isso aqui deu certo. E quando você falar, mas eu quero ir por esse caminho, ele vai falar assim, eu já fui por esse lado e já não deu errado. Deu errado, não deu certo. E eu gastei tanto tempo e gastei tanto de dinheiro quando tentei isso aí. Não faz isso. Vai por esse outro caminho aqui. Então, assim, procure se rodear de pessoas, procure conhecimento de pessoas que já chegaram onde você quer chegar, para que você evite perder tempo e dinheiro aplicando coisas que não vão dar certo. E foca a tua energia em colocar em prática aquilo que já funcionou com outras empresas. Se alguém fez e já deu certo, é só você replicar aquilo. Então se conecte com pessoas, busque isso todos os dias. Aqui na agência, por exemplo, a gente tem uma abertura para conectar os novos clientes com clientes já antigos que tiveram algum resultado. Além disso, na nossa agência, como a gente já conhece a metodologia, a gente já atende esses clientes que têm muito resultado, a gente consegue trazer para você uma visão do seu negócio e consegue te direcionar sobre qual o melhor caminho você deve seguir para captar mais revendedoras e escalar o teu resultado, o teu faturamento. A gente, aqui, quando você contrata uma assessoria com um adicional, que seria o serviço de tráfego pago, né? E essa assessoria é, de fato, para você conseguir entender o processo e para você ter um direcionamento do que fazer. Às vezes você tem dúvidas, às vezes você tem um questionamento, às vezes você tem com uma incerteza se está no caminho certo ou não. A gente está aqui para te ajudar nesse processo. Beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado já tenha te dado um norte sobre o caminho que você deve seguir. Espero já ter te ajudado. Não esquece de deixar o like, se você não fez lá no começo do vídeo, já deixa o like agora, se inscreve no canal, acompanha os conteúdos que eu vou estar sempre postando. Inclusive, eu fiz um grupo no WhatsApp gratuito de conteúdo, tá aqui na descrição do vídeo também. Você clica lá, entra nesse grupo, eu tô mandando vários conteúdos lá e materiais de apoio, materiais gratuitos para você. Então participa lá também. Se você quiser saber do nosso serviço, se você quiser um orçamento, quiser, enfim, contratar o nosso trabalho, é só preencher o formulário, nossa equipe entra em contato com você, faz algumas perguntas, entende se é o teu momento, de fato, de trabalhar com tráfego pago ou não, e aí, se for o teu momento, a gente agenda uma reunião para te explicar como é que funciona, todo o detalhamento, e aí a gente já começa uma parceria para te ajudar a escalar. Fechou? Espero que tenha gostado do vídeo, não perca os próximos vídeos e tamo junto, muito obrigado, me acompanha no Instagram, que o link também tá aqui embaixo na descrição. Tamo junto e até mais.